Olá. Oi. Oi. Aqui. Meu nome é Vivian Garbuff, eu sou compositora de trilha sonora. Trabalhei alguns anos em Los Angeles e agora montei meu estúdio aqui no Brasil. E você falou no começo sobre as músicas incidentais, né, e o Sim. aumento disso nas novelas e tal. Eu queria saber um pouco como é que é esse processo, a relação criativa de vocês e os compositores, como que é para montar essa narrativa da história e tal. E você falou também bastante sobre o processo de escolha das músicas já existentes, né? Mas como que vocês entram em contato com esses compositores? Aonde vocês vão buscar os de trilha incidental mesmo? E se eles realmente mandam algumas coisas para vocês, ou da onde vêm esses novos compositores nessa nova safra? Tá. A Globo ela tem um time de compositores que prestam serviço para a Globo. Eles não são nossos funcionários. Eles são contratados por um período determinado ou por uma obra determinada, de obra certa, que é mais ou menos o que funciona com os atores, né? Se você pensar, a relação dos atores é mais ou menos essa. Você tem atores que estão contratados, mas não estão no ar, e você tem contratores que são contratados apenas para aquele produto. Esse número gira em torno de 25, 26. Alguns são dedicados a determinados programas, com um escopo muito mais de produção musical, de fato. É o caso do time que faz os realities musicais, o Voice. Eles são muito mais arranjadores e produtores musicais do que compositores de música original. E os demais são compositores, sim. Todos são compositores, mas os demais trabalham compondo, né? E o processo é um pouco semelhante, vai sempre do entendimento da história e do que precisa ser feito. O Mu Carvalho, que é um dos produtores musicais, que foi músico da Cor do Som, ele tem um texto muito bom, acho que vocês procurarem no Facebook dele, talvez vocês achem. Ele fala da música invisível, né? Que é aquela música que a maioria das pessoas não percebe que ela está na cena, mas se você tirá-la da cena, a cena morre. Mas se você 2, 3 minutos depois da cena você tocar 3 músicas e pedir para a pessoa identificar qual música tocou na cena que ela acabou de ver, às vezes a pessoa não consegue. Isso acontece dentro da Globo, às vezes. Então, tem esse entendimento artístico. Eles vai muito da afinidade desses compositores com os diretores artísticos, com os atores. Cada diretor artístico tem a preferência por trabalhar com determinada pessoa. Eu tenho tentado rodar esse time. Eu tenho tentado fazer as pessoas trabalharem em duplas, em trios, e isso tem dado muito certo. Tem uma outra coisa que você começou a abordar e que eu acabei não falando aqui, é que também há um processo na escolha de repertório de composição de uma música nova ou de regravação de uma determinada música. Isso aconteceu muito em Eta Mundo Bom, por exemplo. Eta Mundo Bom era uma novela passava em algum período indeterminado da década de 40, final da década de 40, e a gente fez uma pesquisa artística das músicas que mais tocaram no Brasil na década de 40. Quando a gente foi buscar esses fonogramas, porque a gente queria fazer uma trilha aderente à história, comercial, que a gente fala, de fonogramas de mercado, a qualidade de alguns desses fonogramas era muito ruim. Alguns eram mono, alguns estavam com muito chiado. A gente optou por regravar. Então, Paula Fernandes regravou uma música da Exaurinha Garcia. O Suricato, que foi a abertura, regravou o Sanfoneiro Só Tocava Isso. E, dentro dessa pesquisa, a gente descobriu que foi a música que mais tocou no Brasil na década de 40, no rádio. Eu não sabia disso. Eu soube durante essa pesquisa. Então, às vezes acontece muito isso, da gente escolher uma determinada música, mas aquela música não funciona, por N motivos, e a gente vai para planos B. Pô, vamos regravar com fulano, vamos regravar com ciclano. E, às vezes, existe o caso de pedir para compor músicas especialmente para um determinado personagem.
já foi, o Lenine já fez isso, o Dudu Falcão faz muito isso, Ana Carolina fez isso para Eta Mundo Bom também, Jorge Versilo está fazendo agora. Então, você tem... e aí, de novo, entra a questão... Falei muito de gravadora, entra a questão de editoras. Às vezes, a gente entra em contato com as editoras, Warner Chappell, Universal Publishing, Sony TV, DEC, Trattori, Dubas, do Ronaldo Baixa, já ajudou muita gente. E a gente falou, ó, tem um personagem assim, assim assado, queria que você compusesse uma música para esse personagem. Aqui tem um segundo perigo que a gente sempre corre, porque quando as pessoas recebem um brief de personagem, elas tendem a fazer músicas autobiográficas daquele personagem. E não é isso que eu quero. Não é isso que ajuda a contar a história. A gente dá sempre um exemplo caricato. Imagina um personagem que foi traído pela mulher, chegou em casa e pegou a mulher traindo ele. Não quero uma música que descreva a cena, ou, meu Deus, eu sou um corno, eu sou isso. Quero uma música que aquele cara ouviria numa situação dessa. Mas muitas vezes, quando a gente vai por esse caminho de pedir para um determinado compositor fazer uma música, o Sorriso Maroto fez uma música para uma personagem da Fabiana Carla, que era uma personagem gordinha, acho que é Gordelícia o nome da música, não lembro. E a primeira versão que eles fizeram era extremamente descritiva do personagem. Eu falei, gente, não funciona porque você já entregou o último capítulo da novela. Na música, o cara já vai entender o que vai acontecer. E aí eles refizeram e aí acertaram. Então, tem esses caminhos que a gente vai ao mercado para fazer também. Oi, Marcel, aqui. Tudo bem? Tudo bom. Eu sou a Veroni e acho que estou representando uma minoria, né, Dulce, do pessoal que é da música clássica, né? Porque não sei quantos CDs tu costuma receber na tua mesa da música clássica, né? Nós temos grandes artistas dentro do Brasil. Recebo, mas não são muitos. Exato. Então, eu queria entender um pouquinho, porque é muito diferente para a música popular em todos os gêneros, né? Que, como tu disseste agora, ela vai contar a história do personagem. A música clássica ela fica como um fundo, ou, enfim, como para descrever uma tensão, algum sentimento, né? Então, explica um pouco sobre isso, por favor. Por um acaso, a gente acabou, nas últimas novelas, dado a especificidade da novela, usando um pouco mais de música clássica. Em Liberdade, a gente usou bastante. E na próxima novela das 6, que estreia em janeiro, vai ter bastante também, porque é uma novela de época. O processo acaba sendo o mesmo, né? Com a diferença que os fonogramas disponíveis para isso, às vezes, são de muito difícil acesso. Você tem uma facilidade da música clássica, e aí vamos falar da música clássica classicona, e a grande maioria é domínio público. Se a gente ganha na negociação, porque é muito mais fácil você liberar uma música domínio público, porque muitas vezes ela é um domínio público, mas você tem um arranjo de adaptação de algum maestro, e aí esse arranjo de adaptação está editado em algum lugar, mas é muito mais fácil você liberar. Existe muito pouco registro aqui das gravadoras aqui no Brasil de fonogramas liberáveis de música clássica. A Warner tem um catálogo muito bom sobre isso. A Sony tem alguma coisa, a Universal tem um pouco menos. E aí a gente acaba indo no que a gente acha mais fácil, né? Então, quando a gente usa, porque aquilo que eu falei lá no início, quando a gente começa esse processo 4 meses antes da novela. Às vezes,
as autorizações desses fonogramas demoram 2, 3 meses para chegar. Então, a gente acaba indo no que a gente sabe que é um caminho mais fácil. Então, você não tem como fugir. Você vai na Filarmônica de Berlim, você vai, às vezes, na Filarmônica de Los Angeles. Você sabe que tem determinadas orquestras que a gente sabe que as gravadoras que detêm aquele catálogo liberam mais facilmente do que outras. Você acaba direcionando para isso. Ou então, nós mesmos produzirmos as nossas versões Rede Globo desses clássicos de domínio público. Nessa novela das 6, a gente está indo gravar em Praga, com a Filarmônica de Praga, e é absurdamente mais barato do que gravar no Brasil. Então, é absurdamente mais barato do que gravar no Brasil, mesmo com €1, dando R$4. E a gente já gravou a trilha de... Todas as cordas de Totalmente Demais foram gravadas em São Petersburgo. Toda a trilha de Liberdade, Liberdade foi gravada em Praga. Novo Mundo, que é a novela das 6, vai ser gravada em Praga. A música das Olimpíadas da Globo foi gravada em Los Angeles. Tudo com orquestra. E foi sempre orçado primeiro gravar no Brasil, e o custo lá de fora é menos da metade. Oi. Posso? Aqui, ó. Oi, Juliano. Você estava falando que vocês escolhem música para o outro ouvir, né? Que canais você usa para poder montar essa percepção que o outro quer ouvir? Como você sabe? Você ouvir, não sei, Rádio Disney, lançamentos do Spotify... Como que você se municia de informação para saber, isso está no momento de pôr no ar? Isso é uma coisa. Outra coisa, como você usa as plataformas de streaming para montar essa opinião? Eu uso... Não estou ganhando dinheiro nenhum do Spotify, mas eu uso o Spotify. É a plataforma de streaming que eu uso. Escuto tudo ali, tenho as minhas playlists, eu vou... Escuto determinada coisa, eu vou botando nas minhas playlists para salvar, vai ficando no meu radar. Esse trabalho da percepção do que o outro quer ouvir vai muito de encontro com um trabalho de um AIR de gravadora, que era o que eu fazia antes de ir para a Globo. Sem juízo de valor nenhum ou questões de gosto artístico, o Wesley Safadão, que hoje está estourado, é um artista com faturamento absurdo e que hoje todo mundo conhece, a Som Livre contratou esse cara há 7 anos atrás, quando ainda era Garota Safada. Então, a gente roda muito, viaja muito, eu converso muito com os AIRs de gravadora, são esses caça-talentos de mercado. Converso muito com a Som Livre, converso muito com a Sony, com a Universal, com a Warner, com a DEC, converso muito com a DEC. O Rafa me ajuda muito com esse som independente. A DEC se considera independente. A DEC é independente. A DEC é uma gravadora indie. E a gente troca muita informação na nossa rede de contato. Amigos, diretores... E aí entra o nosso feeling artístico do entendimento da história, com o nosso background de mercado, de entender o que pode ou não funcionar. Olá. Aqui, atrás. Vocês falam aqui e o som vem daqui. Bem atrás, o último lugar. Boa tarde. Eu sou Ângela Lopes, eu sou produtora especializada no universo da viola de 10 cordas, conhecida também como viola brasileira, viola caipira. Temos muito disso em A Lei do Amor. E, como tal, eu também sou produtora pessoal de um artista que, em 2015, 2016, foi vencedor do Prêmio Profissionais da Música como melhor representante da música raiz brasileira. A pergunta é, você disse que faz um encontro constante com gravadoras. Eu imaginava que a apresentação dessas músicas
para TVs e etc., fossem a partir não das gravadoras, mas das editoras. Então, qual é o papel da editora com vocês? É o mesmo da gravadora. Algumas editoras são mais ativas do que outras. Vou me reservar o direito de não citar quem é mais ou menos ativo, mas as editoras mandam também conteúdo e muitas vezes elas ajudam, inclusive, junto às gravadoras nesse processo de liberação. As editoras são uma parceira tão importante quanto as gravadoras. O ponto é que muitas vezes a editora, se o trabalho da... E é ruim falar isso, mas, enfim, o trabalho da curadoria artística da editora ele é menos criterioso do que o da gravadora. Eu falo isso sem pudor nenhum, porque eu trabalhei em editora. Eu vim de uma editora antes de trabalhar numa gravadora e antes de ir para a muitas vezes você tem na editora uma obra que sequer foi gravada. Não há um crivo de qualidade, principalmente no mercado competitivo que as editoras estão hoje. Então, as editoras elas tendem a ser um pouco menos ativas que as gravadoras, mas são ativas, sim. Me mandam muita coisa. Costumo ter reuniões periódicas, até porque são esses executivos, eles acabam se tornando amigos pessoais, né? De tanto que você encontra com esses caras, você acaba criando laços. Então, o Serginho Carvalho, da Universal, é um cara que eu trabalhei com ele antes de trabalhar na Ação Livre. O Aloysio, da Sony, Rafa, da DEC, que também cuida da editora. Então, eu costumo falar com esses caras sempre. Uma coisa que facilita muito para nós não é um fator determinante, mas como é que eu vou explicar isso? Digamos que eu tenha duas músicas igualmente perfeitas para uma determinada cena. Eu tenho uma música que ela é um pedaço dela numa editora e a fonograma numa outra gravadora. E a outra música ela é o que a gente chama de 200%, autoral e fonograma num único lugar ou dentro de um mesmo grupo. A gente tende a ir para os 200% porque é mais rápido e é mais fácil de liberar. Mas, óbvio, que, considerando que as duas são igualmente perfeitas para aquela cena. Essa questão burocrática ela não vai ser determinante, ela nunca vai sobrepor a escolha artística. Obrigada. Tenho... Aqui, beleza, Marcelo? Só por curiosidade mesmo, uma pergunta simples. A gente está falando sobre... Só explica para todo mundo que eu contratei você quando eu era da Ação Livre. Tá, tudo bem. Eu sou do Scalene, Tomás, tá. Mas depois que a música entra na novela... Dependendo da pergunta que você fizer, vão achar. Não. Como é que é o processo? Vocês fazem algum tipo de acompanhamento ou as músicas tocando ao longo dos episódios é uma decisão da produção da novela? Vocês fazem algum acompanhamento ou o seu trabalho vai até a criação a gente faz um acompanhamento, mas a gente está sempre falando de uma obra aberta. Vocês têm uma música tocando agora em Rock Story, na verdade, Power from Alaska, com participação da Scalene. Mas a gente seleciona a música, tem o primeiro momento da seleção, onde a gente é muito mais ativo, e quando a música ela entra na novela, ela cai dentro desse prisma de uma obra aberta. Então, a gente escolheu a música para o seu personagem. E o seu personagem não está indo bem. A história muda por conta de pesquisas, porque o seu personagem... Não... Já teve novela que explodiu um shopping e morreu todo mundo no shopping e as músicas daqueles personagens pararam de tocar. Então, é uma obra aberta. A gente tem a produção musical e aí os compositores de música original que acompanham a sonorização, o dia a dia dos capítulos. Eles têm esse trabalho de fazer a música original num primeiro momento,
e depois que eles fazem esse bolo de música original, eles acompanham a sonorização para ajudar, para pensar junto com o sonoplasta as inserções musicais e artísticas do conteúdo, ele vai fazendo esse acompanhamento e tem todo o feedback do diretor artístico, dos fóruns de pesquisa, CAT, que é de atendimento ao telespectador. Então, a gente vai fazendo esse acompanhamento. Pode estar com o microfone para falar. Oi, eu sou Ive Moraes, sou produtora e compositora. É uma curiosidade, eu gostaria de saber que, no momento da audição, da pesquisa, vocês estão focados mais em determinados personagens, né? Mas como é que funciona assim, vocês, quando ouvem uma música que não tem nada a ver com nenhum dos personagens que estão brifados, mas que lembram algum diretor, alguma temática, há um banco de dados? Como funciona isso? Sim, a gente tende a direcionar para o personagem. Mas tem determinados diretores que eles não têm esse modus operandi. Então, é como se a gente tivesse camadas artísticas dentro da escolha. Primeiro, a música tem que ser aderente àquele universo, daquela história. É o caso de... Dificilmente eu vou ter, por mais que eu adore, dificilmente eu vou ter Emicida em Rei do Gado. Então, você tem... Mas agora, Malhação ou Rock Story, eu posso ter Emicida. Às vezes não funciona para nenhum personagem. O caso do Scalene é um caso desse. A música não serviu, num primeiro momento, para nenhum personagem. Mas a gente entendia que, dentro daquela história, a música preenchia um espaço artístico que as outras músicas não tinham aquela mesma sonoridade. E acabou que a novela foi migrando para um lado que hoje a música deles toca quase todo capítulo. Acabou virando o tema de um personagem, se não me engano, é o personagem do João Vicente, não é isso? Você não está vendo a novela, né? Mas, enfim, acho que virou o personagem do João Vicente, que é o Lázaro. E tem essas duas camadas, a camada do universo, da história, e a camada do universo do personagem.